Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Quero ser rápido. As horas já se vão. É uma passagem bem conhecida. E com certeza você, leitor da Bíblia, você, meu irmão e minha irmã, já leu, já ouviu falar, de repente já estudou, ou de repente já está cansado, posso dizer assim, de ler. Só que a palavra do Senhor, ela é nova a cada dia, amém? Sempre temos algo através do Espírito Santo de Deus a ser revelado para nossas vidas, amém? Vocês estão comigo aqui? Então a palavra de Deus diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Diga comigo: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Não acaba a bateria agora não, hein? Eu preciso de você. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já enchia. Ele, porém, estava na popa, diga comigo, dormindo, sob uma almofada. Sob uma almofada. Quem é que estava dormindo numa almofada? Jesus. E despertaram-no e lhes perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhe perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda vocês têm fé? Por que vocês são assim tão tímidos? Você ainda tem fé? Ou, na outra versão, aonde está a sua fé? Encheram-se de grande temor e diziam-se uns aos outros: quem porventura é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode glorificar Deus? Você pode agradecer o Senhor? Aleluia. Quem é esse, pois, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até os fenômenos da natureza lhe obedecem? E eu aprendo alguns princípios aqui. Eu quero que você carregue dentro do seu coração esses princípios. Primeira coisa, existe vários, vamos dizer assim, dividir isso por mundos. Existe um mundo sociológico, que é o nosso social. Existe um mundo digital, que hoje a era é digital, amém? Não se escuta mais música no CD, amém? Já é no Spotify e Deezer, então é digital. YouTube e Vevo, ok? Você não usa mais aquela fita cassete, não é mais analógico, agora é digital. Então o mundo digital, tudo que foi falado aqui, do David, foi falado, você compartilhe, você divulgue isso para mais gente, né? Antigamente eu consegui vender na época do CD, eu consegui vender 15 mil cópias do meu CD, dos 2 CDs que eu tinha. Hoje já passou de 100 mil por causa da digital, porque as pessoas entram no Spotify, tanto o Cláudio Moura como Banda Bálsamo, eles conseguem entrar, e já passou o número de pessoas que já ouviu no Brasil e fora do país. Então a era digital já chegou para a gente, e a gente tem que usar isso como ferramenta para a glória de Deus, amém? Existe o mundo digital, existe o mundo social, sociológico, existe o mundo psicológico, da psique, existe o mundo animal e os fenômenos da natureza. Só que existe um mundo que é o mundo de Deus. E qual é esse mundo? É o mundo espiritual. Amém? Deus é espírito, importa que adore Ele, adore em espírito e em verdade. Ele é um ser espiritual. E nós nos dividimos em 3 partes, amém? Corpo, alma e tricotomia.
Mas não vamos falar dessas partes não, que aqui tem vários professores, eu estou longe de ser um, a não ser de violão. Mas quero falar dessa passagem. E quero te lembrar que os discípulos estavam com Jesus nesse barco. Os discípulos todos estavam com Jesus ali naquele barco. E você tem que convir comigo que a maioria deles eram pescadores. Amém? A maioria deles conheciam de barco, a maioria deles conheciam de pesca, a maioria deles conheciam de alto mar. Aquilo ali era rotina para eles, eles estavam acostumados com aquilo ali. Um vento contrário, uma tempestade, eles estavam acostumados com aquilo. Eles estavam acostumados a agir com o seu braço. A gente muda para cá, a gente muda para lá, a gente se fecha aqui e vai dar tudo certo. Eles estavam acostumados com isso. Mas naquele dia, e a Bíblia diz, naquele dia, Jesus ele estava no barco. E a Bíblia diz que naquele dia ele ensinava. Ele estava ali no meio daquela multidão, ensinando parábolas. Ele falou sobre a parábola do semeador. Ele falou também a parábola do grão de mostarda. E ele também falou, qual é o nome daquele negócio assim? Candeia. A minha esposa falou, eu já usei candeia, Cláudio, lá na fazenda quando eu fui. Eu tenho outro nome para esse negócio. Ele falou candeia. E a parábola da candeia também. Quem é da época da candeia aqui? Levanta a mão. Agora ninguém é velho, né? Todo mundo novinho. Amém. Amém, né? Ninguém usou candeia, mas amém. Vamos continuar. E Jesus estava ali. Então ele passou o dia inteiro fazendo o quê? Pregando a palavra. Passou o dia inteiro ensinando a palavra. Ensinando, e ele falava por meio de parábolas. E depois desse dia inteiro ele falou, chegou para os discípulos e falou assim, a gente precisa passar para o outro. Subiu, voltou. A gente precisa passar para o outro lado. Nós precisamos passar para o outro lado. Quem já está me entendendo aqui? Nós precisamos atravessar. Mas Jesus, como ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Ele podia muito bem falar, nós vamos passar pelo outro lado. E se preparem. Porque quando chegar lá, no alto mar, vai ter um vento contrário, que o barco vai balançar desse jeito, que vai entrar água dentro do barco, e pode ser que a gente caia no mar. Ele podia falar isso. Só que Jesus já vinha ensinando, aliás, ele veio falando das parábolas. E falou também sobre a parábola, a semente, o grão de mostarda, sobre a fé. Ele já vinha falando e ensinando. E olha só, ele falou muito bem para a gente, no mundo tereis aflições, mas tende isso, tenha ânimo, gente. Porque o que mais está matando hoje em dia são doenças psicossomáticas. Câncer hoje em dia são causados por doenças de pessoas que estão desanimadas. Tudo reverbera no corpo. O maior índice de suicídio, de homicídio é nesses últimos tempos agora. As pessoas estão se matando porque ficam desanimadas, porque perderam a fé, porque se isolam muitas vezes, porque não tem coragem de falar com o seu líder ou com o seu pastor sobre um grande problema. E Deus está falando com pessoas aqui, porque só pode resolver um grande problema um grande Deus. Quem é esse? Quem é esse? Que até o mar lhe obedece. Aleluia, aleluia. Quem é esse que até o mar lhe obedece? Esse é Jesus, e Ele está aqui nesse lugar. Bate palma para Ele, para Jesus, que é bom demais. E aí eu entendo que chegou no mês da provisão. Nós chegamos, e a gente precisa entender isso. Nós temos uma liderança, amém? E a liderança recebeu da parte de Deus todo o propósito que se passa no ano. E agora é provisão. E aí eu, como muito curioso, falei, provisão? Eu vou lá no dicionário, tem vários livros lá no meu quarto. E a minha esposa preparou um quarto para mim, gente, na minha casa, só com instrumentos musicais, as minhas caixas de som, mesa.
as minhas Bíblias, vários livros que eu tenho lá. Uma bênção de Deus. E aí quando eu quero entrar no meu quarto de guerra, eu entro lá. Esses dias eu falei, poxa, que bênção, né? Minha esposa, ela arrumou o meu quarto esse dia, porque a gente deixa desarrumadas as coisas, né? Só que eu pensei que a intenção dela era só que eu me afastasse, orasse a Deus, buscasse mais a Deus. Mas a intenção também é que eu não fizesse bagunça nos outros lugares da casa. Então ela passou para aquele lugar. Amém? E eu fui lá, nos meus livros, na Bíblia e também no dicionário. E fui ver o que era provisão. E quando eu cheguei lá, provisão, deixa eu ver, várias coisas estavam falando, mas no começo já estava assim, ó, ato de prover. Ok, ato de prover, provisão. Ok? Só que aí veio e falou assim, ó, vírgula, abastecimento, vírgula, fornecimento. E aí, Jesus já tinha ensinado, já estava ali no barco e falou para os discípulos, nós precisamos atravessar. Tudo bem, vamos atravessar, o dia inteiro pregando, vamos atravessar. E a Bíblia diz que já era tarde, já estava para anoitecer, e eles assim atravessaram. Então, Jesus o dia inteiro falando, a gente cansa, sabe, gente? Falando, ensinando, né? E aí ele pegou e falou, agora eu vou deitar aqui. Pegou uma almofada, né? Um travesseirinho ali, e deitou ali na proa, e dormiu, calmo, mesmo sabendo o que ia acontecer. Ele deitou ali calmo. E eu vi também que ali, esse fala que é o Mar da Galileia, o lago. Esse lago ele tem 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, ok? 21 de comprimento e 12 de largura. E ele ia atravessar, e para esse lugar, no contexto, né? No contexto, para esse lugar que ele ia, se chamava Decápolis. Alguém sabe o que é Decápolis? Hã? Conjunto de 10 cidades, simples assim. Foi para Decápolis. São 10 cidades, todas juntas. Amém? Eu estudei, gente. Glória a Deus aí. Porque ele ia na região de Gadara. E quando a gente fala de Gadara, a gente lembra de Gadareno, não é? Do demoniado de Gadareno. Então, Jesus já tinha em mente, olha só, gente. Já ministrei aqui, já preguei as parábolas. Nós vamos entrar aqui porque é necessário que a gente passe para o outro lado. Porque eu preciso chegar em Decápolis, porque lá está em Gadara e eu vou encontrar o Gadareno para expulsar aquele monte de demônio que ele tinha. Amém? Porque tudo de Deus, diga comigo, tem um propósito. Tudo de Deus tem um propósito. E Ele tem um propósito esta noite aqui. E eu vou correr. Tem que correr. Só que é o seguinte. Ele estava ali, iria atravessar, e os discípulos estavam juntos, e eles ali andavam com Jesus, conheciam Jesus, mas de repente, diga comigo, de repente, por que foi de repente? Olha aqui o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Eles deixando a multidão e levaram consigo assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade do vento, e as ondas batiam, levantou, rápido, se levantou as ondas, e logo, olha aqui, se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no e lhe perguntaram, mestre, não se dá que pereçamos? Agora imagina Jesus naquele barco deitado, confortável, dormindo, porque ele tinha pregado o dia inteiro, e ele ia atravessar ainda para pregar para o outro lado da banda. E de repente os discípulos começam a ver aquelas coisas acontecendo, aquela tempestade, as ondas entrando no barco, e o barco quase virando, e eles olhavam para Jesus e falavam, mas ele está dormindo, mas ele está ali dormindo, como pode? Aí um olha para outro, os pescadores ali, Pedro, João, e eles olham ali, Tiago, e falam, mas nosso mestre está dormindo, acorda ele, vai lá acordar ele, porque senão a gente vai morrer, nós vamos perecer, chame o mestre, porque nós vamos perecer. Deus está falando com gente aqui já, chame o mestre, chame o mestre.
E de repente eles foram lá e chamaram: ei, acorde, porque nós vamos afundar, nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer nesse lugar. E Jesus, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, ele nem tem um diálogo com os discípulos, ele já se levanta. Imagina mais ou menos desse jeito, o mar assim desse jeito, aquelas ondas, e Jesus fala para o mar assim: ei, aquieta-te, fique calmo, calmo. E aí diz que fica tudo calmo e a bonança vem. E depois de ele fazer esse milagre, os discípulos, acredito que ficaram espantados. Ele vira para os discípulos e fala: ei, meio uma conjectura aqui para vocês. Ei, eu já estou andando com vocês, daqui a pouco eu vou para o Pai, e vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, vocês vão ter o Espírito Santo de Deus com vocês, mas parece que vocês, mesmo andando comigo, parece que não me conhecem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: aonde está a sua fé? E agora eu vou sair um pouquinho daqui para perguntar para você, e para mim também. De repente essa embarcação é a sua vida. De repente esse barco é a sua vida. Você sabe que Jesus está com você. Você um dia ergueu as suas mãos e aceitou a Ele como Salvador. Você sabe que está. Mas quando há algum problema na sua vida, alguma circunstância, alguma tribulação, você às vezes quer agir com o seu entendimento, com os seus braços, com a sua força, e perde a fé. Jesus podia chegar e falar assim: ei, por que vocês não fizeram nada? Por que vocês não tentaram fazer? Não, a primeira coisa que ele fala para os discípulos: ei, aonde está a sua fé? Eu te pergunto hoje, aonde está a sua fé? Que no meio dessa tribulação, que no meio dessa bagunça toda, de repente que está a sua vida, e de repente desse vento contrário que está batendo na sua vida, na vida da sua família, Deus já está trabalhando aqui. Aonde está a sua fé? Você perdeu a sua fé? E o que Deus quer falar conosco também esse dia: você precisa confiar em Deus e entregar o barco do nosso ser para Jesus guiar. Você precisa confiar em Deus, entregar o barco do seu ser para Jesus guiar. Nós cantamos aqui: se o mar me submergir e a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tudo que foi falado aqui, tudo que foi ministrado aqui já está falando para você e para mim. Você precisa confiar em Deus. E é nessa tribulação que Ele vai glorificar ainda mais o nome dEle. É nessa tribulação que Ele ainda vai glorificar muito mais o nome dEle. Porque você não está sozinho nesse vento, você não está sozinho nesse mar, você não está sozinha nesse barco. Jesus está com você nesse barco e quer guiar a sua vida em nome de Jesus. Cláudio, mas eu não sei para onde eu olho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu faço. Ei, nesse momento você precisa entender: olhe para dentro de você, Jesus vai falar contigo. Aleluia. Você está me entendendo? Quando vir a tempestade, Jesus está lá no barco, e Ele tem provisão para você. Ele tem provisão para você. Eu tenho certeza que Deus não nos trouxe até aqui, o Espírito Santo não nos caminhou, nos guiou até esse lugar, para que nós saíssemos desse lugar do mesmo jeito. Ele é um Deus de promessas. Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê.
E nesse lugar mesmo, aonde há tribulação, aonde há vento contrário, aonde há confusão, aonde há falta de direção, Ele vai pegar você e vai guiar o seu barco para você poder andar sobre as águas. Aleluia! Porque Ele tem propósito e você precisa passar para o outro lado. Passemos, Ele disse, passemos. Nós vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Eu tenho um propósito e vocês estão comigo. Ei, vocês vão passar por isso. E esse evangelho que pregam por aí, triunfalista, você vai vir para Jesus. Ei, meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus, que está aqui nesse lugar, você precisa aceitar Ele para ter uma vida eterna com Ele no céu. Aqui vai continuar tendo tribulação. A diferença é que se Jesus estiver na sua vida, no seu barco, você vai ser guiado por Ele. Você vai ser guiado por Ele. É assim que Jesus. Você já percebeu que quando esgota as nossas forças, quando acaba, parece, as nossas forças, que a gente está bem, parece que está bem fraco, parece que a gente não vai conseguir chegar, não vai alcançar. E fica imaginando assim, e Jesus fala, tá bom, filho, você já se esforçou até aqui. Aleluia. Deus está ministrando aqui no meu coração já. Ei, você já se esforçou bastante. Agora, me dá aqui, ó, a direção do teu barco. Deus está falando no íntimo de pessoas aqui, meu irmão. Deus não trabalha com multidão, Deus trabalha com indivíduo. Ele fala comigo, com você no individual. Ei, Ele está pedindo aqui, ó, me dá aqui o remo, que eu vou te guiar agora. Chega de se esforçar à toa. Esse mar você não vai conseguir atravessar sozinho. Chega de querer fazer as coisas do teu jeito. Ei, você precisa entregar a tua embarcação para mim, porque só assim nós vamos passar para o outro lado. Eu tenho um propósito, eu tenho um destino para a tua vida. Eu tenho um propósito, eu tenho um destino para a tua vida. Você foi escolhido por mim desde o ventre da sua mãe, antes que você pudesse imaginar. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. E não precisa temer, pois eu serei com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra minha vida. É uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando uma novidade, uma novidade. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei. Estou me levantando, teu tempo está chegando. Fiel fostes no pouco, e sobre o muito te colocarei.